Bem-vindo ao episódio 3 da nossa série do caso Larissa Manoela. Para quem não está por dentro, Larissa é uma jovem atriz que recentemente tomou uma decisão que chocou muita gente. Ela decidiu renunciar a todo o patrimônio acumulado sob a gestão de seus pais para assumir o controle de sua própria vida. Eu sou Bruno Guedert e aqui falamos sobre investimentos, imóveis e finanças. Se você gosta desses temas, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar todo o conteúdo que compartilhamos por aqui. Hoje, mergulharemos em um tema sobre o caso de Larissa Manoela, uma atriz que decidiu abdicar de 18 milhões de reais para romper com a gestão de seus pais. Preparados? Então, vamos ao vídeo. Larissa decidiu renunciar a nada menos que 18 milhões para assumir o controle de sua vida e carreira. Isso mesmo, 18 milhões de reais. Mas por que alguém faria algo assim? Larissa descreveu essa decisão como o dia mais difícil de sua vida. Esse momento que eu me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Isso levanta questões profundas sobre o valor da autonomia em relação à segurança financeira. Também é importante lembrar que os pais de Larissa abandonaram suas carreiras para focar na carreira dela, o que torna essa história ainda mais complexa. Imagine uma criança ser descoberta por um olheiro no supermercado. Foi exatamente isso que aconteceu com Larissa, natural de Guarapuava, Paraná. À época, seu pai Gilberto ficou com receio, pensando até que poderia ser uma ilusão. Mas o talento de Larissa falava mais alto. Portais de notícias comentam que ela mostrava vocação para a carreira artística desde cedo, brincando de se vestir e cantar músicas de Sandy Júnior e Xuxa no karaokê que os pais compraram para ela na infância. No começo, a família não queria sair do Paraná, mas Gilberto, que tinha uma agenda mais flexível que Silvana, sua esposa, acompanhava Larissa em testes em São Paulo e Rio de Janeiro, fazendo viagens de bate e volta. Tudo mudou quando Larissa conseguiu uma vaga no seriado Modern, do GNT. Com um contrato de 6 meses, ela e o pai tiveram que se mudar temporariamente para São Paulo, inicialmente vivendo em um hostel, pagando diárias. A mãe de Larissa, Silvana, que ficou em Guarapuava, chegou a se assustar com as condições de vida da filha e do marido em São Paulo. Mas Larissa a tranquilizava, dizendo para ela ter calma, que tudo daria certo e que essa era a vida que Larissa escolheu. Posteriormente, com o sucesso da novela Carrossel, a família se mudou definitivamente para São Paulo e passou a gerenciar a carreira de Larissa como atividade principal. E o resto, como dizem, é a história de sucesso de Larissa e a disputa patrimonial depois que ela atingiu a maioridade. Os pais de Larissa, por ela ser menor de idade, detinham o poder familiar para gerenciar o patrimônio da filha. No ordenamento jurídico brasileiro, o poder familiar, anteriormente conhecido como pátrio poder, é regulamentado principalmente pelo Código Civil nos artigos 1630 e 1638. Esse conjunto de direitos e deveres visa primordialmente proteger o bem-estar físico, psicológico e patrimonial do menor de idade. Contudo, há casos, como indica o exemplo de Larissa, em que esse poder é exercido de forma abusiva, especialmente no que tange à gestão do patrimônio da menor. Existem alguns tipos de abusos do poder familiar. O abuso pode se manifestar de diversas formas, como os seguintes exemplos. Primeiro, a apropriação indevida. O responsável legal utiliza os bens ou rendimentos do menor para fins pessoais. A segunda hipótese é a gestão temerária. O responsável legal nessa situação geralmente faz investimentos de alto risco sem o conhecimento ou consentimento do menor. A terceira situação, também muito comum, são os contratos abusivos. O responsável legal firma contratos que não estão no melhor interesse do menor, seja por cláusulas desvantajosas ou falta de justa compensação, caracterizando exploração do trabalho infantil.
Tais condutas podem resultar em consequências muito sérias. De acordo com a justiça brasileira, isso pode caracterizar a destituição do poder familiar, conforme se prevê no artigo 1638 do Código Civil Brasileiro. O Ministério Público ou outro parente podem agir em defesa do interesse do menor. É crucial ponderar que o exercício abusivo do poder familiar sobre o patrimônio do menor coloca em xeque não apenas questões legais, mas também éticas e sociais. A autonomia e o bem-estar emocional do menor podem ser severamente impactados, como vimos no caso de Larissa Manoela. O abuso do poder familiar no âmbito patrimonial é um tema delicado que exige uma resposta jurídica e social imediata. Além das possíveis sanções legais, é um assunto que demanda uma revisão profunda das normas e das práticas sociais que permitem tais abusos ocorrerem. Essas situações podem ter um impacto na saúde mental dos menores que sofrem com o abuso do poder familiar. A saúde mental é um elemento crucial na tomada de decisões patrimoniais e pode ser particularmente complicada para aqueles menores que, ao atingirem a maioridade, descobrem que seus patrimônios foram mal administrados por seus responsáveis. Como estava essa questão financeira? Que nunca me era apresentado. Que eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago. Vamos explorar as nuances psicológicas e comportamentais deste cenário. O termo trauma financeiro pode ser aplicado a esses casos. O trauma pode levar a decisões financeiras impulsivas ou excessivamente cautelosas, ambos extremos sendo prejudiciais. O indivíduo pode ter dificuldades em confiar em assessores financeiros ou mesmo em membros da família, dada a quebra de confiança na relação anterior. O impacto emocional do abuso do poder familiar pode levar a uma paralisia decisória. A pessoa pode se sentir tão sobrecarregada com as opções financeiras que evita tomar decisões significativas. Em contrapartida, a análise excessiva também pode ser um problema, levando a oportunidades perdidas devido à hesitação em tomar a decisão. Para menores cujo patrimônio foi mal administrado por seus pais, há uma tendência a se distanciar das normas e práticas financeiras familiares. No entanto, essa ruptura nem sempre é positiva ou bem informada, já que pode ser uma relação emocional ao trauma e não uma decisão baseada em lógica ou informação adequada. O abuso do poder familiar no contexto financeiro pode deixar cicatrizes duradouras que afetam a saúde mental e, por extensão, a tomada de decisões financeiras. Reconhecer e abordar esses traumas é um passo essencial para a recuperação financeira e emocional. Primeiro, é crucial reconhecer o impacto emocional do abuso patrimonial sofrido. O apoio de profissionais como psicólogos ou psiquiatras pode ajudar a identificar traumas e desenvolver estratégias de enfrentamento. Dependendo do caso, pode ser possível buscar a reparação jurídica. O artigo 1638 do Código Civil estabelece a destituição do poder familiar em casos de abuso e o dever de indenizar. Consultar um advogado especializado em direito de família e patrimonial pode ajudar a entender as opções legais e talvez recuperar parte do patrimônio perdido. Assumir o controle das próprias finanças também é um passo significativo para restaurar a autonomia. Isso pode envolver alguns passos. O primeiro passo é ter um orçamento, entender as próprias finanças, incluindo receitas, despesas e poupança. O segundo passo seria um fundo de emergência, criar um colchão financeiro para trazer uma sensação imediata de segurança para imprevistos. A terceira etapa é a educação financeira continuada. É importante adquirir conhecimento sobre investimentos, impostos e planejamento financeiro. Se isso for complicado, pode-se contar com uma assessoria financeira, assessoria patrimonial ou assessoria de investimentos. O caso destaca o conflito intrínseco entre a lealdade familiar e a busca por autonomia pessoal e financeira. Larissa optou por uma espécie de liberdade custosa, pagando o alto preço financeiro para obter a autonomia emocional e profissional. É importante considerar que os pais de Larissa abandonaram suas carreiras para apoiá-la em sua trajetória artística. Isso adiciona uma camada de complexidade ética ao caso,
tornando difícil fazer julgamentos simplistas sobre o comportamento de qualquer das partes envolvidas. Porém, isso não afasta as discrepâncias existentes nas empresas conduzidas pelos pais de Larissa, tópico que exploraremos no próximo episódio do canal. Se considerarmos que a saúde mental tem um papel significativo no nosso bem-estar, a abdicação patrimonial de Larissa pode ser vista como uma estratégia de autopreservação emocional. Provavelmente ela avaliou que o custo emocional de manter o conflito com os pais seria maior que o custo financeiro da abdicação do patrimônio. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais. Larissa, agora maior de idade, com a vida pela frente, tem a oportunidade de reestruturar sua vida financeira, profissional e emocional. Se ela seguir as diretrizes práticas de buscar apoio profissional e fazer um planejamento patrimonial sólido, há todas as chances de ela recuperar tanto sua segurança financeira quanto seu bem-estar patrimonial e emocional. Larissa Manoela é a prova viva de que talento, trabalho duro e um pouco de coragem pode levar você a lugares extraordinários. Mas agora, quero saber de você. O que achou dessa história inspiradora? Você teria feito as mesmas escolhas que Larissa? Então, se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdos como esse, deixe seu like abaixo e compartilhe esse vídeo. Isso ajuda o nosso canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, o que está esperando? Clique agora no botão de se inscrever e ative as notificações para receber um alerta toda vez que lançarmos um novo vídeo por aqui. Muito obrigado por sua audiência e acompanhe o nosso canal para assistir ao próximo episódio do caso Larissa Manoela, onde exploraremos a construção do patrimônio da artista e a estruturação das empresas da família. Até o próximo vídeo!